Oi pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade à nossa modelagem de projeto de interiores. Eu vou ensinar como fazer a modelagem do forro. Como nós já vimos, no SketchUp nós trabalhamos com camadas. E agora essas camadas começam a ser uma parte bem importante da modelagem. Para começar a trabalhar com forro, aqui a gente está vendo a nossa planta com a laje e as paredes. Eu vou habilitar aquela planta de forro que eu tinha lá no começo da minha modelagem. Então, eu vou vir aqui no gerenciador e vou habilitar a minha planta de forro, que é um layer. E nessa minha planta de forro, na verdade, eu já deixei preparado a base para o meu forro 1. Então, eu vou habilitar também o meu forro 1. O que eu fiz nessa base do meu forro 1? Vou aproximar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de entender. Quando eu criei a minha laje de piso, eu criei uma face, certo? Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu fiz o contorno, criei a minha face e criei um grupo. Isso para facilitar, para a gente aprender a fazer a modelagem do forro. Então, agora eu vou passar isso para um modelo 3D e vou dar uma espessura para esse meu forro. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz com a minha laje. Então, eu vou clicar 2 vezes sobre ele. E agora, com a ferramenta empurrar, puxar, eu vou puxar ele 5 centímetros para cima, porque na verdade esse meu forro é um forrinho só de fechamento mesmo, um forro fininho. Então, eu vou colocar lá 0,05, Enter. Pronto, eu tenho aqui a modelagem do meu forro inicial, que é o meu forro mais alto. E o que eu quero dizer quando eu falo que esse meu forro é o forro que está mais alto? Eu quero dizer que esse é o forro que está logo abaixo do meu teto. Então, aqui eu tenho a altura das minhas paredes, esse forro é o forro que vai beirar as minhas paredes aqui. E a gente não vai fazer o teto nessa modelagem porque não é necessário. À medida que a gente está fazendo o forro, a gente vai visualizar só do forro para baixo. Então, não precisa criar mais um elemento sem necessidade. Só que agora eu vou posicionar esse forro que eu criei para que ele fique na altura certa. Então, eu vou clicar sobre ele, eu clico na ferramenta mover, clico num ponto qualquer e eu vou trabalhar no eixo azul. Então, eu digito aqui 2,6, que é a altura que eu quero, Enter, e ele se posicionou no eixo azul, no eixo Z, que é o único eixo que eu quero que ele mexa. Eu não quero que ele mexa nem para a direita, nem para a esquerda, eu só quero que ele mexa para cima. Agora eu vou criar um segundo elemento de forro, que é o elemento que vai logo abaixo desse primeiro aqui, que divide a minha sala da minha cozinha. Então, eu vou posicionar primeiro para a gente conseguir visualizar melhor essa planta de forro. E agora eu vou fazer o processo que eu fiz antes, mas não mostrei. Primeiro, eu criei uma camada nova, que é a camada forro 2, tá? Eu habilitei essa camada com uma cor diferente da primeira. Essas cores, elas não são definitivas, essas cores são só didáticas. Então, depois que eu começar a aplicar material no meu modelo, eu não vou mais visualizar essas cores, mas agora é importante para diferenciar o que é um elemento e o que é outro elemento. Então, eu vou habilitar aqui a minha camada forro 2. É importante habilitar essas camadas antes de começar a modelar, porque assim a gente consegue visualizar melhor o que a gente está fazendo. Fechei, ó, minha camada está habilitada. Vou na ferramenta linha e começo a clicar nos pontos que eu preciso para fechar a minha face do forro. Então, cliquei em todos os pontos, fechando, ela cria a minha face. Eu seleciono agora a minha face, duplo clique em cima dela e vou criar um grupo. Então, criar grupo, agora ela é um grupo. Seleciono novamente o meu grupo para que eu possa entrar nele para fazer a edição. E com a ferramenta empurrar, puxar, eu vou subir esse volume 10 centímetros. Então, 0,1, Enter. Pronto, agora o meu forro tem 10 centímetros de espessura. Mas eu ainda quero fazer mais um elemento dentro desse meu forro. Porque esse meu forro, ele tem que ter um fechamento, né? Ele vai estar abaixo do forro que eu criei anteriormente, mas ele tem um fechamentozinho. Então, eu vou habilitar aqui a minha ferramenta equidistância. Vou primeiro selecionar a minha face superior aqui. Habilito a ferramenta equidistância. E agora puxo uma linha, né, da extremidade
E eu quero que essa linha fique a 10 centímetros também da borda. Então, 0,1, Enter. Criei mais uma face aqui dentro. Mais uma vez eu vou com a ferramenta empurrar, puxar. Só que primeiro eu tenho que habilitar aqui a minha face. Vou com a ferramenta empurrar, puxar 10 centímetros para cima. 0,1, pronto. Agora eu tenho o meu forro já modelado, só para posicionar. Antes de posicionar esse meu forro na altura, eu preciso criar mais um elemento. Esse elemento são as luminárias, são as posições das luminárias. Então, eu vou posicionar aqui o meu forro para que fique mais fácil da gente entender o que são essas luminárias. Essas minhas luminárias, elas estão desenhadas naquela minha planta de forro, mas elas não estão na face do meu elemento. Então, eu preciso colocar elas na face desse componente para que quando eu suba esse componente, esses elementos subam junto. Então, eu vou selecionar meu componente. Ó, aqui eu estou trabalhando na face de baixo, que é a face que a gente vai ver, na verdade, na modelagem. Eu vou criar círculos, né, dentro dessa face. Então, estou aqui dentro, vou trabalhar com a ferramenta círculo. Antes eu vou utilizar a ferramenta linha só para conseguir achar o ponto central aqui do meu círculo, para ficar mais fácil de fazer essa modelagem. Achei o ponto central, fiz o círculo, pronto, agora eu tenho uma nova face aqui dentro. Então, eu quero que essa face seja copiada para os outros pontos de iluminação. Vou clicar 2 vezes sobre ela e vou primeiro criar um componente, criar um grupo, desculpa. Vou criar um grupo, poderia ser um componente também, tá? Mas eu vou criar um grupo aqui, vou apertar Ctrl C, Ctrl V, e ele vai copiar esse grupo para mim. Então, eu vou apenas posicionar ele no ponto que eu quero, ó. Ele está na face e eu estou posicionando em cima do ponto que eu quero. Da mesma forma, eu posso fazer para os outros pontos. Agora que eu estou com todas as minhas luminárias posicionadas, eu vou posicionar o meu forro na altura. Então, estou mudando aqui o meu ponto de vista, né, só para conseguir visualizar para onde que eu quero caminhar com esse meu forro. Eu clico sobre o meu componente, clico na ferramenta mover. Agora, eu escolho que eu vou trabalhar só no eixo azul e eu vou colocar esse meu forro a 2,40 m, então 2,4, Enter. Ó, ele foi lá para cima na posição em que ele deveria estar. Ó, ele tá certinho posicionado logo abaixo do forro anterior. Eu vou até modificar um pouquinho aqui o ponto de vista, devagar, ó. A gente consegue ver que ele tá certinho. O que aconteceu? Eu criei, ó, esse meu recuo, que é necessário, que é o que acontece realmente quando a gente faz o forro, mas eu não preciso criar todo aquele elemento vazado, né? Eu posso criar esse meu fechamento aqui como um bloco único. Então, é um pouquinho diferente de quando a gente vê em corte. Todo esse forro que eu criei ele numa planta separada. Então, ele tá do lado do meu modelo, ele não tá certinho na posição em que ele deveria estar. Então, como eu criei 2 grupos aqui, agora eu vou mover esses meus grupos para dentro do meu modelo. Eu clico sobre eles, ó, chegar mais perto um pouquinho. Ó, com a tecla Shift eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo. Clico na ferramenta mover. E agora eu vou escolher esse ponto aqui da minha planta, que é a extremidade do grupo, para poder fazer essa transição de uma forma mais correta. Poderia pegar qualquer ponto, eu vou até modificar aqui um pouquinho o ponto de vista, ó, vamos passar um pouco para cá, para que fique mais fácil da gente visualizar. Ó, vou na extremidade do meu grupo e vou continuar caminhando no mesmo eixo, ó. E agora eu vou escolher aqui a linha do ponto da minha outra planta. Pronto, ó. Agora ele está posicionado certinho aonde ele deveria estar. O forro corretamente posicionado junto das paredes. Eu até já fiz algumas alterações no outro arquivo, vou abrir aqui, para que a gente possa visualizar, ó, como que fica esse meu forro internamente, né? Então, eu tirei essa parede aqui para poder mostrar um pouquinho melhor, ó. Aqui tá o meu forro, ele tá certinho posicionado com as minhas paredes.
ele tem a posição correta entre um e outro e ele já me dá uma dimensão de como que vai ficar esse ambiente. Eu posso desabilitar esse meu comando de visualizar as camadas por cores. Para isso, basta eu vir aqui no gerenciador de camadas e clicar aqui, cor por camada. Ó, se eu clico em cima, eu desabilito e assim eu consigo visualizar melhor como que o meu ambiente vai ficar. Então, nessa aula, a gente encerrou essa primeira parte, que é a parte de construir o ambiente. Agora, a gente vai passar a trabalhar com a parte de mobiliário e decoração. Eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais!